Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando nessa manhã acerca da palavra. Lucas, meu presbítero, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você de casa, uma honra ter você aqui conosco. Você que está nos acompanhando desde ontem, hoje a gente vai dar continuidade naquela palavra. Você que chegou só hoje, antes de assistir esse aqui, corre lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para você ser notificado todos os dias e acompanha o programa de ontem, depois você vem assistir esse aqui. Lucas, a gente está conversando, né, que a gente tem o hábito de replicar algumas questões da nossa vida, né? Alguns maus hábitos, alguns comportamentos que não são bons. A igreja também... Hoje a gente vai ver as cartas que Paulo escreveu no passado e elas cabem muito bem hoje para a igreja. E já era para a igreja, né, pelo tempo que as cartas foram escritas, pelo tempo que o evangelho é pregado, já era para a igreja. Eu não estou falando as pessoas que não se converteram, as pessoas que estão perdidas da casa do Pai. Eu estou falando a igreja como um todo. Nós ainda vamos pegar os textos que Paulo escreveu e vai caber como luva nas atitudes e comportamentos e o quanto é difícil para uma liderança, seja ela qual for, trabalhar de maneira diferente aquilo que o Evangelho nos ensina. Acaba sendo repetitivo. Eu já estou naquilo que é o pastoreio há alguns anos e eu vejo algumas pessoas tendo o mesmo padrão de infantilidades, de sentimentos errados acerca do evangelho, acerca do próximo, do entendimento da igreja, do que é o culto. Mas isso é muito simples quando Paulo, ensinando Timóteo, dando um caminho para ele, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, um texto muito conhecido, Paulo diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E a gente vai pensar que é por causa daquele que faz o L, a gente vai pensar que é por conta de Satanás, o diabo, a gente vai pensar que é por conta do anticristo. Não é isso. Paulo está falando para Timóteo, nos últimos dias o tempo será difícil. Por quê? Porque muitos serão egoístas. O egoísmo é algo que nasce no coração de Lúcifer. Lúcifer, ele é tão orgulhoso, ele é tão narcisista, que ele, pensando só nele, ele está dizendo que vai fazer o trono dele acima do trono de Deus. Fazer um melhor aqui. Esse é o pecado, né, que mais Satanás consegue identificar no coração da maioria de nós. Esse egoísmo, esse sentimento de pensar em si mesmo, de não pensar no próximo. E hoje, Lucas, assim, numa pegada com muito carinho, com muito amor, não falando de denominação nenhuma, as igrejas estão caminhando exatamente para isso. Não existe mais um evangelho que é para nós. Jesus, ensinando acerca da oração, ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar por um Pai que é nosso. Vocês vão orar por um pão que é nosso. É um Deus trino que cria o homem, não cria o homem indivíduo, cria o homem humano, aquilo que seria a espécie. E dentro do homem já tem a mulher. Então está ali, é sempre o relacional. A gente fala, hoje em dia, a maioria das igrejas fala de uma salvação individual. Jesus não veio salvar o indivíduo, Jesus veio salvar as pessoas. Tanto que o evangelho precisa ser pregado até os confins da terra. Nós precisamos fazer discípulos. Se não fosse assim, já foi alcançado por Cristo, está tudo resolvido. Mas o que acontece hoje com alguns padrões de algumas igrejas? É construída aquela situação de tanta coisa voltada só para o indivíduo, cara. Os cultos hoje são tudo no escuro. Quer dizer, eu sigo um padrão que as pessoas dizem que é muito errado. Fala para o irmãozinho que está do seu lado. Abraça alguém, sai do teu lugar, ora com outra pessoa. E todo mundo fica constrangido. Isso é chato. Não, gente. Isso é o padrão da salvação. Jesus não veio salvar o indivíduo. O culto não é uma rave voltada só para aquela pessoa. Está ali o louvor, ele está lá, amarradão, acabou, vai embora, feliz, acabou, eu sozinho. Nunca foi assim. E a comunhão hoje, a gente vê que está se perdendo, porque muitos estão com sentimentos de Lúcifer. Esse egoísmo, esse narcisismo. O culto é para mim, a palavra é para mim. Essa palavra de autoajuda, essa teologia da autoajuda tem arrebentado igrejas e pior é, pouco provável que isso melhore. Os últimos dias, tempos difíceis, porque as pessoas serão egoístas. Apóstolo, as pessoas se apegaram àquele versículo que fala que a salvação é individual
né? E esqueceram que... Qual o propósito do versículo? Realmente, tiraram do contexto isso para tentar... Não, isso é salvação individual, se o irmãozinho tá ali, se ferre lá que a minha salvação eu tô garantido. Mas como o senhor falou, o evangelho não tem a ver com o indivíduo, né? Cristo não veio para salvar só a prostituta, não. Ele veio, aí ele abraçou a prostituta, deixou ninguém apedrejar, então veio só para as prostitutas. Já que estão criando igrejas agora assim, né? Não, a igreja... só dos fulaninhos de tal, igreja só dos ciclanos. Não existe isso. O evangelho é para todos e Cristo veio para salvar todos. Não veio para salvar, né, só uma classe social, só uma classe de pessoas ou só os que são menos feinhos. Não. Cristo veio para todos. Como o senhor falou, estão criando métodos, né, que nada tem a ver com a Bíblia para que as igrejas sejam relevantes. Você já deve ter visto aí algum anúncio na sua rede social, né? Se você quer transformar a sua igreja, fazer com que a sua igreja seja relevante, arrasta para cima, compra o curso, e aí vem essa cartilha, né, que o senhor acabou de falar, de não faça isso, não faça aquilo, que é tudo que o senhor faz ao contrário, né? Pô, não manda o pessoal olhar pro lado não, que é chato, hoje em dia não cabe mais. E tem várias regrinhas que não tem nada a ver com o evangelho. Não cabe nem mais o Jesus que vai trazer julgamento, filho. Né? Esse é o problema. E aí... Jesus não fala mais de pecado, não. Acabou. Estão pintando Jesus é terapeuta. Um Cristo que é muito bonzinho, né? Que parece... terapeuta, ele é um sofredor. Aleluia. Que vai sofrer. Esquece que Cristo, cara, ele tem o poder de todo mundo nas mãos. Aleluia. Né? E a gente tem pintado um Cristo para essas gerações que é um pouco complicado por essa falta do entendimento, né, apóstolo? Por não querer avançar. Lá em Hebreus, no capítulo 6, fala assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Aleluia. Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Essa vida inútil que muitas igrejas ainda, infelizmente, estão pregando para essas pessoas. Não, gente, aleluia, vocês podem permanecer assim. Ó, Cristo vai realmente, Cristo ele tá para todo mundo aqui. O processo vai mudando aí aos poucos, não sei o que e tal. Realmente, mas se a pessoa não criar vergonha na cara, essa mudança, né, aos poucos, pode ser que Jesus volte e a pessoa não tenha salvação. Pode custar a família, pode custar o filho, exatamente. Pode custar coisas muito caras. Se a gente não abandonar essas atividades, essas vontades que são inúteis, não nos trazem benefício nenhum, tanto nesse corpo físico quanto no nosso espírito. Né? Alguém que mente, alguém que trai a esposa, alguém que engana os filhos, alguém que suborna os outros. Que benefício isso traz? Nenhum. É uma vida realmente inútil. E a gente não tem mudado isso para que a gente consiga chegar, né, e receber o alimento de adulto. Não, a gente fica aqui, tá inútil, mas tem alguém que tá pagando o preço, como o senhor falou. Deixa esse cara que ele vai ler Bíblia. E aí, realmente, só esse cara que tá lendo a Bíblia, só esse cara que tá pagando o preço, que vai poder experimentar aquilo que Deus tem pra gente. Samuel, ele chega no final do seu ministério, né? Ele chega para o povo e fala assim, eu me coloco agora diante de vocês, de alguma forma eu defraudei alguém, preguei alguma coisa que não fosse a verdade, roubei o boi de alguém, me beneficiei em cima de alguém daquilo que era a autoridade que eu tinha, e as pessoas falam, não, nada aconteceu. E Samuel deixa claro que ele quer ter a consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. O apóstolo Paulo fala isso também com muitas frequências em algumas cartas. Mas essa carta pastoral que ele manda para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, Timóteo, meu filho, entrego essa ordem a você, ela está de acordo com a palavra da profecia, dita há muito tempo a respeito de você, que essas palavras sejam suas armas para que você possa combater bem. Versículo 19, conserve sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Então tem muito pastor, muito líder, muita igreja que se fosse ouvir a consciência já teria mudado. Alguns conceitos e comportamentos fazem tempo. Que o Espírito Santo possa tocar na tua consciência, trazendo maturidade e crescimento em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e você realmente, né, transforme aí a sua mente para que você entenda e dê ouvidos à sua consciência. Deus te abençoe. Até o próximo programa.